Olá, eu vou explicar agora como funciona a produção interna dos vidros. No menu de implantação, produção interna, temos aqui a opção de cadastrar reposição, carregamento, configurações que já teve um vídeo exclusivo de como configurar, controle de produção e relatório de impressão de etiqueta do vidro e relatório de produção interna. Depois de ter configurado, você vai gerar a sua ordem de serviço, a sua OS. No momento que você gerou a ordem de serviço, você vai selecionar quais vão ser os processos que pertencem a cada peça do teu projeto, né? Então, você vai selecionar lá na ordem de serviço, ou já no próprio projeto padrão, você já vai deixar marcado, como já foi mostrado ali na configuração, em processo por projeto. E depois dessa etapa, você vai poder imprimir as etiquetas para produção. Então, você vai vir aqui em relatório de impressão de etiqueta e o próprio sistema já vai mostrar aqui quais são as etiquetas que é necessário imprimir ali para fazer a produção. Você consegue visualizar que nessa OS aqui, 1-1, nas seriais, até a serial 5, eu já tenho um processo definido. Nas demais, eu não tenho um processo definido, ou seja, no momento que imprimir a etiqueta, não vai aparecer o processo, você não vai conseguir bipar, no caso, essa etiqueta. Então, é necessário entrar lá dentro da ordem de serviço, né? Você vai entrar na ordem de serviço e você vai selecionar aqui a sua serial, no caso que não tem o processo, a serial 6, edita ela e você pode selecionar aqui qual que é o processo. Por exemplo, peça 1, 2, 3, 5 e 6 é uma fixa. Então, peça 1, peça 2, peça 3, peça 4 é uma móvel, peça 5 e peça 6 é um fixo. Então, eu posso selecionar aqui dentro quais são os processos da peça. Se eu não tenho selecionado no projeto, posso selecionar dentro da OS também. Eu salvo, né? E logo em seguida, se eu voltar aqui agora na impressão, basta eu clicar aqui em imprimir, o próprio sistema já vai gerar a etiqueta com o código de barra, né? O tamanho e as informações da empresa e do cliente. Lembrando, se você não tiver um leitor de código de barra e que quiser fazer o processo manual, é só digitar esse número aqui da peça lá na tela de produção que o sistema vai considerar também. Tá, voltando então. Caso eu tenha impresso já a primeira via e queira imprimir de novo a segunda via por algum motivo, deu erro na impressão ou você perdeu, pode imprimir a segunda via. Voltando agora em implantação, em produção interna, depois eu tenho aqui o controle de produção. Aqui eu vou poder, conforme o leitor de código de barra, a atividade que você vai lançar, ou seja, são para empresas que configuram a própria atividade no leitor. Não é muito comum ser utilizado. Geralmente, cada local tem sua, por exemplo, atividade corte. Então, eu vou colocar aqui o código da etiqueta, né? E vou clicar aqui em processar ou bipar com o leitor de código de barra, atividade de corte processada com sucesso na etiqueta. Depois, se eu vir aqui no meu relatório, né, e mandar buscar, eu já consigo visualizar aqui que nessa peça eu já fiz o processo, já bipei o processo de corte. Ainda falta o processo de lapidação e o processo de embalagem. E o carregamento continua pendente, ou seja, eu não gerei nenhum carregamento para essa peça. Aqui eu tenho a opção também de forçar a finalização de uma OS. Então, eu posso colocar o número da OS aqui e posso simplesmente forçar a finalização das seriais. Ou seja, seria se você fez um controle manual de produção, por algum motivo não controlou ali por peça, é possível também finalizar todas as seriais de uma vez só. Ou você seleciona qual serial, qual peça da serial você deseja forçar a finalização, sem passar por todas as atividades ali pendentes no processo. Então, isso fica em implantação, produção interna, controle de produção,
né, o controle de produção, e você já tem um caminho para o relatório. Esse mesmo relatório, você pode acessar aqui em implantação, produção interna, relatório de produção interna. É o mesmo relatório, porém tem um caminho diferente. Um você acessa por aquela tela e outro por aqui. Aqui você pode aplicar filtro por cliente, filtro por OS, então tem várias opções ali de você fazer o filtro. Ah, o cliente tal ligou, como é que tá as peças dele? Já está quase pronto ou não? Você pode colocar o nome da pessoa aqui ou o número da ordem de serviço, buscar, e o sistema já mostra ali quais etapas já foram concluídas ali da sua peça. Ainda em produção interna, tem a opção de você fazer um carregamento. O que seria isso? Se a empresa faz o carregamento e a entrega ali dessas peças, né? desse vidro. Se você faz uma produção por projeto, você não geralmente vai fazer a entrega, vai instalar o projeto. Se você trabalhar com peças de vidro, somente com peças e fazer o carregamento, é possível fazer também em produção interna. Então, você vai em implantação, produção interna, você vai liberar o carregamento. O que seria liberar o carregamento? Você vai selecionar qual veículo que vai carregar esses vidros, a data prevista ali de saída desse carregamento, né, alguma observação, e você vai colocar ou a serial que você vai, serial e peça que você vai levar, você vai entregar, vai carregar, ou somente a ordem de serviço inteira. Nesse caso, como exemplo, eu vou colocar a OS. Então, OS 1-1, eu vou incluir, e o sistema já coloca todas as peças de vidro, né, dessa ordem de serviço. Mesmo que a peça já esteja pronta ou não, ele vai gerar o carregamento de tudo. Depois, na hora que você vai realmente carregar a peça, você vai bipar ela, né, pelo leitor de código de barra, ou vai colocar a numeração da peça, o sistema vai falar se falta fazer alguma atividade nela ou não. Ah, faltou fazer a embalagem, faltou cortar, mas a previsão do carregamento você já pode fazer. Caso não deseje colocar uma dessas seriais aqui, simplesmente você remove ela. Eu coloco aqui, ó, a quantidade de peças tem 17, uma metragem total de 16 e um peso de 297. Clico em salvar. O sistema ele gera aqui um número de carregamento. Então, é o número 2, o carregamento. Caso deseje mudar alguma coisa, é só clicar na engrenagem alterar. E posso também fazer a impressão do carregamento, ou seja, impressão com todas as peças ou somente uma impressão com as peças que estão pendentes a alguma coisa. Então, por algum motivo você quer correr atrás ali na sua produção das peças que estão pendentes. Então, você tem duas opções, né? Incluir todas as peças ou somente as peças pendentes. Incluir formulário para o cliente. Se você colocar isso, vai aparecer um campinho lá embaixo para o cliente assinar que foi entregue e foi recebido. Nesse exemplo, vou colocar aqui impressão com todas as peças. Ó, o sistema já vai gerar uma folha para você com todas as peças que vão ser carregadas, previsão de saída, e aqui embaixo um resumo por tipo de vidro, né, que tem ali a quantidade, o peso. Vai ter, no caso, vidro 4, vidro 8 e vidro 8 temperado. As medidas, se teve conformidade, inconformidade não se aplica, né? E aqui depois vai ter o responsável pela conferência, responsável pela entrega, data de conferência, data de entrega e assinatura do cliente. Então, essa folha aqui que vai ser o que você vai levar para o cliente receber. Voltando agora aqui na nossa tela, eu vou ter aqui implantação, produção interna, carregamento, controle de carregamento. Nesse controle, você vai colocar aqui o número do carregamento, que é aquele número que você teve na folha lá, que você cadastrou, número 2 nesse caso, e já vai aparecer todas as peças. Então, qual que é a etapa agora? Você pode simplesmente, caso não tenha algum computador ali na parte de carregamento, ou não tenha um leitor de etiqueta, você pode selecionar todas as peças aqui e mandar forçar a finalização, que o sistema entende que você carregou todas as peças. Você pode fazer também lendo a etiqueta da peça. Você vem aqui, ou você vai bipar a etiqueta, no caso, né? Ou simplesmente vai colocar o código dela. Nesse caso aqui, vamos copiar o código da etiqueta, e a gente coloca aqui processar,
e o sistema coloca peça carregada com sucesso. Então, você vai colocando peça por peça, conforme vai carregando, se não tiver o leitor, né? Se tiver o leitor, simplesmente você lê o código de barra da peça, que já vai. Ou também, como eu mostrei antes, seleciona todas as peças e clica aqui em forçar finalização. Né? Feito isso, você também consegue fazer uma busca aqui, ó, pelas peças carregadas, que você já carregou. Se por algum motivo você carregou e quebrou alguma peça, você vem aqui, você remove ela do carregamento, né? Remove ela daqui e registra ali aqui dentro de implantação produção interna, uma reposição, né? Que eu já vou mostrar melhor como é que funciona. Então, esse é o processo do carregamento das peças. Depois, quando carregou todas as peças, você pode vir aqui em implantação, produção interna, daí tem carregamento, relatório de carregamento encerrado, ou seja, o sistema te mostra todas as peças que você já carregou. Então, você pode filtrar pelo cliente, você pode filtrar por data, serial, enfim, são várias opções. Ou pelo número do carregamento também, se você tiver vários. Eu quero ver quais peças foi no carregamento número 1, ou número 2, número 3, o sistema filtra também pelo carregamento. Assim que funciona a parte de carregamento dentro do sistema. Lembrando também que todas as etapas ali que você fez, é possível visualizar, imprimir etiquetas dentro da ordem de serviço. Então, se eu entrar na minha OS 1-1 aqui, eu for aqui em opções, eu tenho a opção também de fazer a impressão das etiquetas, eu tenho a opção também de ver o status de produção e carregamento, então eu consigo visualizar. Na verdade, simplesmente é um atalho que você tem lá dentro que cai na tela de produção interna. Aqui tem a opção de produção interna, o relatório, né, imprimir etiqueta. E finalizando, a etapa é o cadastro de uma reposição. Caso uma peça quebrou ali no momento de carregar ou no meio da produção, você pode ler com o código de barra ali o código da peça, né? Ou simplesmente você vem aqui, serial número 5, quebrou, você vai selecionar agora qual peça da serial, né? Ela tem 4 peças, então você vai marcar qual que quebrou. Vamos colocar a peça 4 que quebrou. Seleciona a serial dela, o código dela, que seria aquele mesmo código que está na etiqueta. O responsável pela reposição vai ser, por exemplo, o Daniel. Se vai ser instalado, se você vai pagar produtividade para a equipe de instalação, nesse caso vamos colocar como não. Isso vai depender de empresa para empresa. Se você quer prever uma nova data de entrega para essa peça, vamos colocar para amanhã, foi uma quebra. Observação, quebrou na hora que passou na lapidadora, por exemplo. Eu clico em cadastrar. Com isso, o sistema já cria uma nova ordem de serviço aqui, como reposição. E já está disponível também para você fazer a impressão da etiqueta dela novamente, né? Como a outra quebrou, você gerou uma nova OS agora para repor ela. Você pode vir aqui, tanto em opções, imprimir etiqueta, ou você vai de novo lá em implantação, produção interna, relatório de impressão de etiqueta de vidro, e você seleciona aqui a peça que você quer imprimir a etiqueta. Nesse caso, vai ser essa peça aqui que vai ser a reposição. Então, vou clicar aqui em imprimir, o sistema gera a etiqueta para ela. Novamente, ou seja, você vai fazer todo o processo de antes, né? Você vai imprimir a etiqueta, você vai bipar ela ali aqui em implantação, produção interna, controle de produção, e você vai carregar ela novamente de novo. Então, é todo o processo novamente no sistema. E assim funciona a parte de produção interna dentro do ECG.